CPTS 11, um fundo imobiliário de papel de base 10, ou seja, bem baratinho, próximo dos R$ 10, com quase 3 bilhões de patrimônio, mas o problema é o mas. Então vem comigo que nesse vídeo eu quero te mostrar como analisar um fundo imobiliário de papel e ver todos os pontos de atenção que a gente precisa ficar de olho antes de investir. Vamos lá? A primeira coisa que eu gosto de fazer é entrar no site do Investidor 10. Vou deixar o link na descrição para vocês, tá? Mas basicamente digitou Investidor 10, vai achar super facinho. E vou colocar aqui CPTS, para a gente conseguir avaliar bem de pertinho os principais pontos aí positivos e os pontos mais de atenção. Atualmente está custando por volta dos R$ 8,00, está entregando aí 10% de dividend yield, ou seja, de dinheirinho no nosso bolso, e está com um P sobre VP de 0,96. O que significa isso daqui? Que está com desconto. Se tivesse igual a 1, estaria no preço justo, levando em consideração todo o patrimônio que o fundo tem, abaixo desconto e acima com ágio, ou seja, a gente estaria pagando mais caro. Tem uma liquidez ok, acima dos 300 mil e um patrimônio total aí de 2,8, vamos arredondar aí, bilhões. Levando em consideração a média dos últimos 5 anos, ele está pagando até pouco, tá? Porque ele já chegou a pagar, em média, 14% ao ano. Então, quando a gente olha para os dividendos, a gente vê uma curva de subida aí, rendimento crescendo, e do nada, rendimento começou a cair, voltou a subir de novo, começou a cair. Mas a gente consegue ver, ó, tá vendo que desse topo até esse topo aqui teve uma queda? Então a gente consegue ver uma evolução de queda e não uma evolução de dividendos sempre crescentes. Então esse daqui é um ponto que a gente pode avaliar o porquê que está caindo esses dividendos. Aqui a gente consegue ver tanto em percentual quanto em valor. É interessante a gente ver também quanto está pagando por cota. Aqui tem o gráfico mostrando isso também. Para quem gosta de ver a evolução, comparar com os índices, para saber se superou aí IPCA, superou o CDI, superou o próprio IFIX, que é o conjunto dos principais fundos imobiliários. A gente consegue ver isso aqui tanto nos últimos 2 anos, quanto nos últimos 5 anos, quanto também num período um pouquinho maior. Aqui embaixo também tem uma comparação, é super legal, isso aqui a gente pode até alterar. Se eu tivesse investido R$ 5.000, o que teria sido melhor para mim? O que renderia mais? Então eu iria mostrar todas as opções aqui para a gente fazer essa comparação. Eu particularmente não levo muito isso em consideração, porque aqui está considerando o preço, a valorização ou desvalorização. E como majoritariamente aqui no canal eu gosto de renda, isso não é a parte principal para o meu objetivo. Então, beleza, agora a gente vai abrir aqui o relatório. Muita gente na hora de declarar fica me perguntando: Mari, como é que eu vou achar o CNPJ do fundo? O próprio relatório aqui tem, e dentro do próprio Investidor 10, a gente consegue encontrar bem aqui, ó, informações do fundo imobiliário, CNPJ e a razão social do fundo imobiliário, porque na declaração a gente não lança o CNPJ da administradora, mas o CNPJ do fundo. Então é interessante sempre que a gente investir, a gente ter esses dados aqui para na hora da declaração só dar Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, só copiar e colar. Lembrando que esse relatório aqui é de junho de 2024, tá? Talvez você esteja vendo esse vídeo aqui mais para frente e aí fala: Mari, mas esse fundo mudou. Mudou, estamos falando de junho aqui, as informações que a gente tem até essa data. Mas vamos lá, o que é interessante também? Desde quando esse fundo imobiliário existe? Desde 2014, então tem aí uns aninhos bons. Quando é um fundo muito novo, é um pouco mais complicado, mas não é o caso. Logo nas primeiras páginas, eles já deixam aqui a quantidade, o número de devedores. Isso aqui também é extremamente interessante. Quando o fundo imobiliário, nesse caso aqui é de papel, é diferente. Então, fundos de papel, eles vão investir em dívidas, tem um risco maior. E fundos de tijolo vão investir em imóveis. Então, aquele imóvel ali, ele pode vender se ele se valorizar, ou pode alugar, enfim. Nesse caso aqui, não. É um pouco diferente. Ele está investindo em dívidas. Agora, se ele investe em dívidas de um único cara, de uma única empresa, de uma única instituição, isso aqui gera uma concentração muito grande e se der algum BO, o fundo imobiliário pode sofrer aqui. Então, é um ponto legal. Tem 33 devedores aí, tá ok. E tem 100% adimplente. O que significa isso aqui? Como é uma dívida, a gente precisa entender
se tá todo mundo pagando certinho. E se tá todo mundo adimplente, significa que, ok, não tem nada para trás, ninguém tá devendo fundo e tá tudo certo. Aqui ele também traz a questão de alocação em percentual para saber justamente essa concentração. Então ele tem quase 70% em CRIs, 30% em fundos imobiliários e uma mixaria aqui no caixa. E aí vem o primeiro ponto. Ele é um fundo de papel, ele está investindo em CRIs, em dívida. Então, se ele está investindo em CRIs, eu estou simplificando aqui falando que CRI é uma dívida, mas é um certificado de recebível imobiliário. Então, assim, só para você entender um pouquinho mais fácil. Então, ele tem 70% em CRIs, e por que ele tem mais 30% em fundos imobiliários? Ele quer se tornar um fundo de CRI ou um fundo de fundo? Isso me incomoda. Por quê? Se eu quero investir em um fundo de fundo, eu vou investir num fundo de fundo que pode pagar muito mais do que o CTPS. Se eu quero investir num fundo de CRI, eu vou investir num fundo puramente que só vai investir em CRIs, que pode me dar um retorno muito maior que o CTPS. Então isso aqui me incomoda. Mas por que ele tem essa estratégia? A gente também precisa entender o que está por trás, que é justamente o seguinte: se eu tenho um pouquinho de CRI e um pouquinho de fundos imobiliários aqui, eu mantenho um rendimento estável, apesar de que fundos de fundos também conseguem entregar isso com um retorno um pouquinho maior, na minha visão da Mari. Aguentem o coração, vocês podem discordar comigo, inclusive me dizer aqui nos comentários se vocês preferem fundos puramente só FOFs e puramente só de fundos de CRIs, ou se vocês gostam dessa mistura. Seguindo aqui, a gente tem uma carteira de crédito com 49 casos de crédito, ou seja, 49 CRIs aí, majoritariamente rendendo o valor da inflação. Isso aqui é bom ou isso aqui é ruim? Tem uns que vai render o valor da inflação, tem uns que vai render o valor do CDI. Nessa briga entre o que é melhor, se é IPCA, se é CDI, o que eu, Mari, vejo? No final das contas, não muda muita coisa. Por quê? Se o IPCA subir, o CDI vai subir. Por quê? CDI é a taxinha irmã ali da Selic. Se a Selic subir, é porque a inflação está subindo. Se a Selic cair, é porque a inflação está cedendo. Então a gente, no final das contas, em alguns momentos o CDI vai dar mais, em outros o IPCA vai dar mais, então não tem um melhor ou pior, são ativos diferentes. É só isso que a gente precisa ter aqui de fato em mente. E aí lembra que eu falei para vocês que quando o fundo imobiliário tem muitos outros fundos na carteira, isso deixa o rendimento estável? Olha aqui no mês de junho de 2024, tá vendo esse azul claro aqui, ó? Resultado vindo dos fundos imobiliários. Então é um fundo de papel que investe em CRI, mas o rendimento maior vem de outros fundos imobiliários. Isso aqui me incomoda, porque é melhor eu pegar um fundo de fundo, então. Em poucos casos, ó, só em 2021 que isso era diferente. Se a gente levar em consideração aqui agosto de 2022, desde 2022, o CTPS ele tem um rendimento maior vindo de fundos imobiliários. E majoritariamente é um fundo de papel. Isso aqui me incomoda. Aqui ele tem crise do setor residencial, normalmente é um segmento mais complicadinho. O setor de hospital também é um segmento mais complicadinho. E somando os dois, quase 20%. Então é um percentual relativamente grande, que tem um risco maior, mas ok. Aqui tá mostrando os LTVs, tudo ok. Quanto menor, melhor, tá? Isso aqui, quanto mais próximo de 100 é ruim, porque tá se referindo ao percentual de garantia comparado com o valor que de fato está devendo ali. Então isso aqui, quanto menor, significa que o valor da garantia é muito maior do que o preço que o cara deve ali para o fundo imobiliário. Então isso aqui, o ideal é que esteja o menor possível. A média do vencimento dos contratos também é próximo de 4 anos. E aqui a gente vai para os ativos, para os outros fundos imobiliários que esse fundo investe. E aqui é legal a gente dar uma olhadinha. Questão de liquidez desses fundos, questão de tamanho desses fundos. Pelo que eu tô vendo, a maioria é pequenininho, então se o fundo precisar vender, vai ser complicadinho. Ele tem aqui Game e Viewer. Beleza, são fundos que estão crescendo, mas são fundos relativamente menores. Então, quando um fundo imobiliário compra cotas de outros fundos imobiliários e não tem liquidez, é um ponto. Então, assim, eu não gosto tanto dessa estratégia. Inclusive, ele coloca aqui o percentual, ó, lajes corporativas 19%. É um segmento de fundos imobiliários com um risco maior.
ele tem aqui do agronegócio. Eu particularmente não invisto em fundos do agro, acho super complicado, eu não sei se vocês gostam. Inclusive, deixa nos comentários também para a gente falar um pouquinho sobre isso. E ele, além de investir em outros fundos imobiliários, ele também investe em FOFs, ou seja, fundos de fundos. Aí eu olho para isso, me dá uma dor de cabeça. Por quê? Ele é um fundo de papel que investe majoritariamente em CRIs, sim, mas tem 30% de todo o patrimônio em cotas de outros fundos imobiliários, incluindo outros fundos de fundos. Isso não entra na minha cabeça, entendeu? Essa estratégia, eu olho aqui para o quanto ele está pagando, esses 10%, e penso, cara, e se eu pegar um fundo de fundo, por exemplo, um Kiso da vida, eu tenho basicamente o mesmo percentual de dividendo, só que com um risco muito menor. Então, quando eu olho para um fundo de papel, eu quero que ele me entregue, se ele tem uma estratégia diferentona assim, eu quero que ele me entregue muito a mais. Então vamos pegar um outro fundo aqui que é puramente de papel. Esse Kiso aqui é um fundo de fundo. Então vamos pegar, por exemplo, o MCCI, que é um fundo que a gente tem lá na carteira do canal. Lá não, né? Aqui na carteira do canal. A gente já consegue 11%, enquanto a gente tem uma média de 10% no CTPS. Vocês entendem que quando eu falo essa questão de diferenciação, é justamente por esses pontos. Mas beleza, aqui a gente tem no final do relatório aqui a questão de distribuição, falando que a operação é lastreada, mostrando, né, cada CRI, como é que funciona, como é que tá o negócio aqui, qual que é o percentual de garantia, quanto que eles estão recebendo por isso, com imagens bonitinhas aqui pra gente dar uma avaliada. Além disso, se a gente olhar aqui nos últimos 5 anos, levar em consideração o máximo, porque ele começou aí a de fato ser negociado na bolsa em 2020. Então, se a gente pegar aqui os últimos 4 anos, pouquinho mais de 4 anos, o que a gente vai ter? Uma queda de 18% do preço. Então, levando em consideração o preço que ele entrou lá na Bolsa de Valores para até os dias atuais que eu estou gravando, ele já caiu muito. Então, quando eu olho para essa concentração de receita aqui vindo majoritariamente de fundos imobiliários, aqui eu até coloquei errado, eu coloquei 30% de receita, mas não é 30% de receita. Ele tem 30% dos ativos dele em fundos imobiliários. Então, vou até trocar isso aqui, ó. 30% em fundos imobiliários e aqui a concentração de receita em FIIs. Então, quando as pessoas falam para mim, Mari, mas é um fundo baratinho, custa próximo de R$10. Beleza, mas às vezes você consegue olhar para esses pontos aqui e falar, tá tudo bem? Porque se para você tiver tudo bem, beleza, você entendeu como o fundo funciona. E às vezes você olha e fala, tem coisa melhor. Então eu quero saber de vocês. Vocês gostam do CTPS 11? Me conta aqui nos comentários, eu quero saber, eu quero brincar aqui com vocês. E me conta também quais fundos imobiliários vocês querem que eu analise para a gente conversar nos próximos vídeos também. Então já se inscreve no canal, lembra de ativar todas as notificações para não perder mais nada por aqui. E também, esqueci de falar aqui nesse vídeo, se quiser a minha ajuda para pegar na tua mão e te orientar passo a passo a escolher bons fundos imobiliários, boas ações na prática, com várias dicas, deixando tudo muito simples, inclusive para você investir no exterior e fazer a sua própria declaração de imposto de renda, clica no primeiro link que eu vou deixar na descrição para vocês e destrava o seu acesso para a gente caminhar junto e construir a nossa comunidade de investidores. Te espero no próximo vídeo e até mais!